Olá, igreja. Nós somos o Projeto Capital, junto com a Igreja Batista Vida, numa série de mensagens acerca do amor. Semana passada, o pastor Alex iniciou essa série de mensagens falando sobre o amor. E hoje o pastor Eber vai aprofundá-la falando sobre o amor humilde. Numa sociedade globalizada como a que nós vivemos, tantas filosofias trazem muitas coisas acerca de humildade. Mas o que a Bíblia diz sobre a humildade? Hoje, saberemos um pouquinho mais com o pastor Eber. E para que estejamos preparados, eu peço para fazer uma oração nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graça te damos por esse momento, Senhor, de pregar a Tua palavra, Deus. Que no nome de Jesus, Pai, a Tua mão esteja sobre o Teu servo, Deus, para que ele venha trazer uma mensagem direto
do teu coração, Deus, para os nossos corações. E que em nome de Jesus, Pai, a gente esteja preparado para ouvir e que isso venha realmente mudar a nossa vida, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Sempre será nossa canção. Jesus chamamos, nós te amamos. Só tu és digno de adoração. Os cegos nosso amor e devoção sejam sempre a Jesus Cristo. Nosso amor e devoção sejam sempre a Jesus Cristo. Nosso amor e devoção sejam sempre a Jesus Cristo. Nosso amor e devoção sejam sempre a Jesus. Nós te amamos.
Quero agradecer a sua generosidade em abrir a sua casa e nos receber mais uma vez, para juntos cultuarmos ao Senhor, como temos feito até aqui, orarmos uns pelos outros, mas também para ouvir da palavra de Deus. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, a palavra de Deus, ela nos serve como bálsamo, a palavra de Deus, ela nos serve como bússola, mas a palavra de Deus também nos serve como algo que vem nos confrontar e nos fazer parecidos com Cristo Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela vida da sua família, agradecer a Deus por esse tempo que nós temos passado juntos e acreditando que mesmo distantes nós estamos perto, porque nós não estamos ligados uns aos outros pelo espaço físico, mas nós estamos ligados uns aos outros pelo amor de Cristo Jesus, pelo sacrifício dele ali na cruz. Ele nos faz igreja, ele nos tornou igreja e a sua graça nos faz viver como família. E esse é o nosso sentimento, que nós somos família. Estamos aqui para suprir as necessidades uns dos outros, levar as cargas uns dos outros, orar uns pelos outros, confessar os nossos pecados uns aos outros, manifestar o amor e a graça de Deus uns aos outros. Durante esse tempo nós estamos aí com a parceria, com o Projeto Capital, aqui nós da Igreja Batista Vida, e tem sido um tempo muito especial. Temos visto Deus falar aos nossos corações. No domingo passado, de forma tão usada por Deus, tão espiritual, o pastor Alex falou aos nossos corações, e hoje eu quero continuar nessa série de mensagens onde nós temos refletido e pensado acerca do amor. E como esse tema é caro, como esse tema ele é especial, como esse tema ele é extremamente necessário para o dia que nós estamos vivendo hoje, para o tempo em que nós estamos vivendo. Mas eu espero também que em algum momento da história, em algum dia, essa mensagem também seja oportuna, quando você estiver no seu carro, no seu celular, num tempo de angústia, você acessar essa mensagem em algum tempo e que essa mensagem também possa falar ao seu coração. Então a minha oração é que essa mensagem ela não fale somente hoje, mas que ela fale também daqui a algum tempo, no decorrer do tempo, no decorrer dos dias, dos meses, dos anos, não sei. Mas eu quero que essa mensagem possa falar profundamente ao seu coração, porque eu entendo ser mensagem de Deus, aquilo que Deus quer falar a cada um de nós. Nesse tempo em que nós estamos pensando e refletindo sobre o amor, no domingo passado o pastor Alex falou sobre o amor outrocêntrico. Mas hoje eu queria que nós caminhássemos, e a gente não vai fugir muito disso, mas na perspectiva de um amor humilde, de um amor que nos faça compreender e entender quem nós somos, quem Deus é e qual a nossa forma de agir, tanto para com Deus, mas também para com o próximo. Eu gosto da definição de que essa humildade ou o humilde é aquele que tem a virtude, ele consegue se conhecer, ele consegue conhecer as suas próprias limitações e as suas próprias fraquezas e agir de acordo com a sua consciência. Então eu quero que nesse dia, que nesse tempo a gente possa meditar, a gente possa refletir, a gente possa de alguma forma levar o nosso coração a entender quem nós somos, conhecer as nossas limitações, conhecer as nossas fraquezas, ter a consciência de quem nós somos, mas conhecer também o Deus a quem nós servimos. Esse Deus que nos chamou, esse Deus que nos faz igreja, esse Deus que nos une, esse Deus que trabalha em nós, esse Deus que age em nós, a fim de que nós possamos realizar toda a boa obra, fazer o nome dele ser conhecido e glorificá-lo em tudo aquilo que nós iremos fazer. Nós temos usado o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, quando o apóstolo Paulo fala acerca do amor. Esse texto, por muitos, ele é considerado uma poesia, por tantos outros, ele é considerado como o texto que fala da supremacia do maior dom, que é o amor. Mas eu gosto de olhar para esse texto
como um texto que me desafia a ter as características de Cristo Jesus. Alguém já disse que amar como Jesus amou é possível. Eu tenho uma dificuldade muito grande de olhar para a minha vida, olhar para os meus pecados, olhar para quem eu sou e achar que de alguma forma eu posso amar como Jesus amou. Mas se eu quero seguir nesse desafio de ser como Jesus, de caminhar como Jesus, de viver como Jesus, talvez nesse texto aqui explique muito bem o que é esse amor e, na perspectiva de hoje, esse amor humilde. A Bíblia vai dizer a partir do versículo 4 de 1 Coríntios 13, o amor é paciente, o amor ele é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, ele não procura os seus interesses, ele não se ira facilmente, ele não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Para mim, talvez o grande desafio de trabalhar num texto como esse, talvez seja o desafio de todo pregador, um pregador que prega de forma consciente as Escrituras, é conseguir pregar primeiro para o nosso coração. Quando a gente vai preparar uma mensagem, geralmente eu olho e falo assim, qual é o público que eu vou falar? O que eu quero que essa mensagem alcance? Como é que eu quero que esteja o coração desses ouvintes no final dessa mensagem? Quais são os desafios que vão ser lançados e qual a resposta que eu quero que essas pessoas deem ao desafio que será lançado? Mas quando eu chego nessa temática do amor e trabalhar na ideia da humildade do amor, a gente muda a perspectiva. Porque primeiro a gente quer que Deus trabalhe no nosso coração. O pregador, quando chega num momento como esse, ele quer que Deus comece trabalhando na vida dele. Porque a Bíblia vai dizer que ao soberbo o Senhor despreza, mas ao humilde o Senhor concede graça. E eu quero ser tremendamente usado por graça, por misericórdia de Deus nesse tempo, para que essa palavra de Deus chegue no seu coração, para que Deus possa olhar e entender, como nós falamos aqui, que humildade é caminhar na ideia da consciência das nossas limitações e entender que eu sou limitado, entender que eu sou falho, que você, aonde você está, você possa entender que você é limitado, que você é falho. Então eu começo nessa mensagem e eu quero que você comece aí aonde você está, talvez dentro do carro, assentado na sua casa, caminhando agora, fazendo a sua caminhada, ouvindo a mensagem, entendendo que essa humildade apresentada por Jesus, ou essa humildade que o apóstolo Paulo coloca aqui em 1 Coríntios capítulo 13, é o senso de subordinação a Deus em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós conseguimos amar a Deus também quando nós entendemos quem é Deus. Lá no Antigo Testamento diz, olha, amem a Deus com toda a sua força, de todo o teu coração. Mas aqui no Novo Testamento, Jesus ele abre uma nova temática, chamando, nos convidando a amar a Deus também com todo o nosso entendimento. Então a ideia de eu entender quem é Deus me faz amá-lo. Eu entender quem é Deus me faz reconhecê-lo. Quem Ele é, mas também reconhecer quem eu sou. Quando eu olho a obra de Jesus Cristo, quando eu olho aquilo que Cristo Jesus realizou, eu vejo no coração de Cristo Jesus, ou na vida de Cristo Jesus, alguém que caminhou em humildade. E aí eu quero fazer aqui uma pausa para a gente entender que humildade é diferente de pobreza. Às vezes a gente olha para uma pessoa que passa por algum tipo de necessidade, enfrenta a pobreza, enfrenta a miséria, e a gente fala assim, olha, fulano era muito humilde. Não, fulano não era humilde, porque a humildade não está associada à pobreza. Eu conheço muitas pessoas que são pobres e são soberbas. E eu conheço pessoas que são extremamente ricas, com condições financeiras muito boas e caminham com o seu coração humilde, manifestam humildade, são pessoas que têm consciência de quem elas são e de quem Deus é. E talvez o grande desafio para nós é entender que essa humildade, ou que esse amor humilde, que esse caminhar em humildade é a primeira ação,
ou a primeira manifestação do meu coração é reconhecer quem eu sou. E reconhecendo quem eu sou, eu me subordinar a Deus, através da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu lembro de Mateus capítulo 10, versículo 24, quando Jesus vem dizendo, olha, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo superior ao seu Senhor. Quando eu olho a atitude humilde de Jesus de agir, quando eu olho a forma como Jesus ele se humilhou a fim de se relacionar com o outro, a forma que Jesus ele se humilhou a fim de se relacionar conosco, de nos resgatar, de nos trazer para o seu círculo, de nos trazer para o seu braço, isso me impulsiona e me motiva a caminhar nessa mesma direção. Quando eu olho o apóstolo Paulo escrevendo a Filipenses, ele diz, olha, que Cristo Jesus, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, ele abre mão da sua glória, ele se esvazia, ele humilha-se vindo à atitude, à postura de servo, ele se humilha vindo a essa postura de homem, e ele convive conosco a fim de nos salvar. Eu vejo um Jesus que ele abre mão de quem ele é, ele abre mão da sua glória, mas ele não perde a sua essência, ele abre mão de ser um Deus, vindo a habitar com homens, mas ele não abre mão da sua integridade, da sua inteireza, da sua santidade, da sua divindade. Eu tenho filhos pequenos lá em casa, um de 6, um de 4 e um de 2. E às vezes eu vou conversar com os meninos, eu vejo que eles não entendem as coisas. E aí eu preciso parar, eu preciso mudar o linguajar. Às vezes a gente precisa ajoelhar, a gente precisa olhar no olho, a fim de conviver. Eu preciso abrir mão de algumas coisas que talvez para mim são muito caras, a fim de se relacionar com os meus filhos. E eu vejo Jesus fazendo isso. Ele desce, ele ajoelha, ele faz o olho no olho, ele toca, ele permite ser tocado. O desafio para nós, no tempo de hoje que nós estamos vivendo, nesse tempo tão egocêntrico, nesse tempo de tanta polarização, nesse tempo onde eu luto simplesmente para satisfazer os desejos do meu coração, nesse tempo tão hedonista, onde eu acho que tudo que dá prazer me é lícito, esse caminhar humilde, esse amor humilde, é o desafio que eu tenho de olhar para Cristo Jesus e procurar ter as mesmas atitudes de Cristo Jesus, que é o de olhar para o outro e entender a necessidade do outro e muitas vezes abrir mão daquilo que eu acho que é caro a mim. E eu vejo isso na vida, eu vejo isso na pessoa, eu vejo isso na obra de Cristo Jesus, eu vejo isso na forma que Cristo Jesus ele se relaciona conosco. O apóstolo Paulo aqui em Coríntios vai dizer que esse amor ele não se vangloria, que esse amor ele não é arrogante. Ele não é arrogante, né? E aqui eu não tenho certeza que você passa pelo mesmo problema que eu passo. O problema de termos um coração pecaminoso. O problema de ter esse coração ainda que flerta com toda essa carnalidade, mesmo tendo um encontro com Cristo Jesus. Nós gostamos de ser admirados. Nós gostamos de ser louvados, nós gostamos de ser vistos como pessoas especiais. E para isso eu geralmente mostro aquilo que eu tenho de bom, eu maximizo os meus pontos fortes, eu tendo a esconder as minhas fraquezas, aquilo que vai demonstrar limitação para outras pessoas. E aí eu esqueço de reconhecer as minhas debilidades. E eu não aceito as debilidades das outras pessoas, porque afinal de contas o que eu quero é a perfeição. Mas eu quero a perfeição do outro. E eu escondo as minhas imperfeições, eu escondo as minhas falhas, eu maximizo os meus sucessos. Eu maximizo aquilo que eu acho que é bom as outras pessoas verem acerca de mim, que vão fazer as pessoas a me admirarem, aquilo que vai dizer que eu vou inspirar as outras pessoas. Aí eu tendo a chamar a atenção para isso e encobrir todas as outras coisas. Nesse amor humilde, nesse caminhar humilde, não é um reconhecimento simplesmente para Deus de quem eu sou e das minhas falhas, e Ele sabe que eu tenho as minhas falhas. Mas também fazer as outras pessoas perceberem que Deus,
ele age em nós e através de nós, apesar de ser quem nós somos. E talvez esconder isso, é esconder das pessoas essa graça de Deus sobre as nossas vidas. E na verdade as pessoas sabem quem nós somos. As nossas atitudes sempre falarão mais alto do que as nossas palavras. Eu tenho os meus meninos, como eu falei lá em casa, eu acho interessante, né? O Luquinhas agora com 2 anos, João Pedro não mais, cresceu, né? Mas o Luquinhas, ele fecha os olhos, coloca a mão no rosto e ele fala assim, papai, cadê eu? E aí ele acha que eu não estou vendo ele, porque ele não está vendo nada, né? E aí eu fico, cadê o Lucas? Cadê o Lucas? E ele fica rindo. E aí ele vai e tira a mão do olho assim, e eu falo, achei o Lucas. Aí ele dá aquela gargalhada, né? Aí eu lembro dos meus pecados, que eu faço a mesma coisa. Eu lembro de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, quando eles estão escondidos após ter pecado atrás de um arbusto, depois de ter compreendido por causa do pecado e visto a sua nudez. No cair da tarde, quando Deus vinha, a história nos conta assim, ele vem chamando por Adão e Eva. E eu fico pensando, Deus, naquela tarde, ir para sentar e conversar, e Adão e Eva se escondem. Eu fico pensando lá em casa, aquele diálogo que eu tenho com os meus meninos, né? Cadê você? Cadê você? Eu sei onde eles estão, com os olhinhos ali. E aí Deus chegando, Adão e Eva, cadê você? E ele olhando para o arbusto, vendo, aquele que vê todas as coisas, vendo aqueles 2 atrás do arbusto. E aí eles, olha, nós estamos nos escondendo. Tá, mas por que vocês estão se escondendo? Porque nós pecamos. O grande problema que nós temos é o nosso pecado. E esse pecado, ele é grande parte evidenciado pelo desejo soberbo do nosso coração de querer ser mais do que Deus. Quando nós falamos desse amor humilde, a gente precisa reconhecer que nós não podemos nos vangloriar em quem nós somos. Mas se de alguma forma nós nos gloriamos em algo e nos gloriamos em alguém, nós precisamos nos gloriar em Cristo Jesus. Nós precisamos de alguma forma deixar Cristo Jesus se fazer conhecido, e Cristo Jesus se faz conhecido. Até quando eu demonstro as minhas falhas e alguém olha e diz, olha, mas aquele homem é um pecador, aquela mulher é uma pecadora, mas Deus tem agido na vida e no coração de pecadores como eu e como você. As pessoas, elas precisam olhar para mim e para você como pessoas que estão de alguma forma diminuindo, para que Cristo venha ser exaltado. O problema da soberba é que a soberba tira Deus do lugar onde Ele deve estar, que é no centro das nossas vidas. A humildade faz nos colocar Deus aonde Ele deve estar. E o meu coração subordinado a esse agir, o meu coração subordinado a essa manifestação, o meu coração subordinado a essa graça e essa misericórdia de Deus que vem sendo derramada sobre as nossas vidas. Agora, eu lembro de um amigo, pastor Flávio, pastor da Igreja Batista Central de Itabira. Ele falava um negócio muito interessante. Ele fala assim, olha, Heber, humildade é igual ao mau hálito. Quem tem, não sabe que tem. E essa é uma verdade. Geralmente uma pessoa que é humilde, ela não vai reconhecer a sua humildade. Quando a pessoa fala, mas eu sou muito humilde, ela já perdeu essa sua humildade. Ela deixou de ser humilde nesse mesmo tempo. O que a gente precisa é trabalhar, não é como eu vou evidenciar a minha humildade, mas é como eu posso quebrar a minha soberba. Eu tenho que partir do princípio que o nosso coração, ele é um coração soberbo. O nosso coração é um coração que quer controlar todas as coisas. O nosso coração é um coração que quer governar até a vontade de Deus. E aí eu mostro para você de forma muito simples em alguns pontos. Ontem eu estava assistindo um vídeo com a minha esposa, uma série, e mostrou um homem que havia estuprado uma menina de 13 anos. E aquela menina engravidou. E aí eu já falei, olha, eu sei que é pecado a questão do aborto. Mas nesse caso, eu acho que tinha que ter perdão para essa menina, e no caso a gente mata também o homem que a estuprou. Aí é nessa hora que eu vejo o meu coração se rebelando contra princípios, o meu coração se rebelando contra verdades, o meu coração se rebelando contra diretrizes que vêm de Deus e que vêm da palavra de Deus.
Aí eu já não consigo mais deixar o meu coração submisso, já não deixo a minha vida debaixo dessa poderosa mão de Deus, como 1 Pedro vai dizer no capítulo 6, versículo 5. Mas aí eu começo a achar, olha, aqui Deus pode agir, aqui Deus ele pode fazer dessa maneira, mas aqui eu acho que Deus tem que agir assim. Ah, se eu fosse Deus, eu não faria dessa forma. E aí eu começo a olhar para o meu coração e eu vejo que eu venho tentando ou querendo roubar a ação de Deus sobre a minha vida. E aí quando eu olho para Jesus, eu vejo que ele mesmo sendo Deus, ele olha para Deus e ele se mostra submisso à vontade de Deus. Talvez essa é uma grande crise que a gente carrega. Poxa, mas se Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, e Deus é Deus, como que Jesus ele está se submetendo à pessoa de Deus, se ele é Deus e eles são uma única pessoa? O grande desafio é entendermos que Cristo Jesus estava nos mostrando um estilo de vida, que Cristo Jesus estava nos mostrando a maneira que nós deveríamos viver, e a maneira que ele nos mostra é dizer o seguinte: olha, não é a minha vontade, mas é a vontade do meu Pai. Eu oro para que essa vontade de Deus seja estabelecida na terra. Quando eu digo que quero caminhar, no caminhar humilde, eu não estou dizendo que eu quero fazer isso para que de alguma forma o meu ego seja inflamado, para que eu possa controlar as outras pessoas com a minha humildade, com os meus triunfos, não. Mas eu quero caminhar no serviço a Cristo, no amor a Deus, demonstrando que para mim não há nada mais importante, que para mim não há nada mais fundamental, que para mim não há nada mais essencial, que não há nada que gera mais vida no meu coração, a não ser fazer a vontade de Deus, aquele que me amou, aquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí eu acho que aqui a gente precisa aprender a morrer para que Cristo Jesus possa viver. É necessário que a semente ela morra para que ela possa frutificar. A gente tem que parar com essas autopiedades no nosso coração. A gente cria cenários onde a gente se vitimiza, onde a gente faz sessões de autopiedade, para dizer que nós estamos sofrendo, para dizer que nós estamos sendo humilhados, para dizer que nós estamos sendo massacrados. Quando nós olhamos os cenários, quando nós olhamos as reportagens, quando nós olhamos as grandes manifestações, parece que é a luta pelo direito, é a luta por isso, é a luta por aquilo, porque eu mereço isso, porque eu não mereço aquilo. Aí eu volto lá no texto. Jesus mesmo sendo o Senhor, ele se colocou na posição de servo. O amor humilde me faz ter a atitude e a postura de servo. Amor não é sentimento. Amor é uma atitude. E Jesus ele fala tanto acerca do amor porque ele sabe que vai ser difícil para nós tomarmos essa atitude. Ter a mesma atitude de Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo, ele vai falar. Porque ter a mesma atitude de Cristo Jesus vai matar a minha vontade, vai matar os meus sonhos, vai matar os meus desejos, a fim de viver aquilo que ele tem para mim. Humildade para mim é crer de coração e confessar com os lábios que nossa vida é como um vapor, como diz Tiago, e que Deus ele decide quando nós vamos morrer, e é que Deus que governa todas as coisas, inclusive os nossos relacionamentos e os nossos empreendimentos. A maior atitude de serviço que Cristo Jesus teve, e essa é manifestada em quadros e em tantos outros lugares, foi quando na ministração da ceia, ele lava os pés dos seus discípulos. Eu acho interessante aquela parte ali, porque eu vejo Jesus lavando os pés de Pedro, que iria o negar. Eu vejo Jesus lavando os pés de Judas, que iria o trair. Eu vejo Jesus lavando os pés de homens que iriam o deixar chegar à cruz sozinho. Nas minhas atitudes de servir,
Eu geralmente falo, eu vou servir esse porque esse faz algo bom para mim. Não, esse eu não vou servir porque ele me magoou. Não, esse eu não vou amar porque ele é meu inimigo. Não, esse eu não vou fazer isso porque ele não faz as coisas do jeito que eu gosto. Não, esse aqui, e aí eu vou colocando as minhas desculpas na atitude ou no desejo de não querer manifestar o amor. Quando nós somos alcançados por esse amor humilde de Cristo Jesus, nós reconhecemos quem nós somos, nós reconhecemos quem Ele é, mas essa humildade também faz mudar o meu coração, como o Alex falou aqui no domingo passado, um relacionamento para com o meu próximo. Talvez o nosso grande desafio, o maior desafio das nossas vidas, é quebrar a soberba do nosso coração. Nós somos homens e mulheres de corações soberbos, e essa soberba nos impede de manifestar a humildade do amor de Cristo Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos aí onde você está, eleve seu pensamento a Deus. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Pai, porque a tua graça se mostrou salvadora, porque a tua graça se revelou a nós, porque de uma forma tão amorosa, de uma forma tão gentil, o Senhor nos conquistou para si, e hoje nós estamos com o Senhor, mas a nossa oração nesse tempo, Pai, é que esse mesmo Deus que age com tanto amor, Pai, que esse mesmo Deus que age com tanta misericórdia, Deus, venha também, Senhor, agir no quebrar dos nossos corações, Pai. Tira esse coração de pedra, coloca um coração de carne, um coração sensível ao Teu Espírito, um coração sensível ao Teu agir, Senhor. Como nós precisamos ser trabalhados por Ti, Senhor. Ao desafio de amarmos, ao desafio de viver esse amor que Cristo Jesus, Pai, viveu, mas a gente entende que nós somos incapazes, nós não conseguimos, os nossos pecados, as nossas falhas nos impedem, mas nós temos um Deus, Pai, que é sobrenatural, nós temos um Deus que é rico em poder, nós temos um Deus que é perfeito e pega pessoas imperfeitas e realiza uma grande obra na vida dessas pessoas, Pai. Nós queremos ser seres em construção, nós queremos ser trabalhados por Ti, Senhor, nós queremos ser dirigidos por Ti, nós queremos ser guiados por Ti, nós queremos que a nossa mente, o nosso coração estejam cativos do Senhor, Pai. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida da sua família. Pessoal, que palavra! Eu me senti realmente abençoado pelo culto de hoje. E não foi tudo. Acompanhe-nos em nossas redes sociais para saber de todas as novidades e todas as nossas programações. E eu espero você aqui semana que vem. Que Deus te abençoe. Amém. Poder